Então, um estudo bem antigo, mas que ele é fundamental para entender sobre o assunto, quis detectar qual que era a influência do comando com foco interno, foco externo e do feedback na melhora do desempenho em uma determinada tarefa motora. Né? Então, estava sendo analisado ali principalmente o desempenho e aprendizado motor com essas duas variáveis, foco e feedback. Então, o estudo é lá do Texas, e na Universidade do Texas pegou a galera lá e dividiu em alguns grupos com o objetivo de analisar como que o feedback, e aí já vou explicar como que esse feedback foi dado influencia no aprendizado e como que o foco interno ou externo também influencia no aprendizado. E aí, dentro da metodologia de escolha, falaram, vamos pegar uma plataforma de equilíbrio e vamos analisar o equilíbrio das pessoas nessa plataforma. Então, imagine uma plataforma com um eixo antero-posterior, possibilitando desequilíbrio lateral-lateral. Então, a pessoa pode cair para a direita, pode cair para a esquerda, né? Então, desvios no plano frontal. Nessa plataforminha, ela tem um sensor que consegue detectar o grau de variação ali da plataforma. Então, se ela está nivelada, 0 grau. Se ela desvia um pouquinho para a direita, começa a pontuar os graus. Começa a desviar para a esquerda, começa a pontuar os graus também. Então, ela vai detectando a distância que a pessoa se mantém ali do nível 0, né? E isso mensurado em graus, ela vai conseguindo mensurar ali a taxa de erro ao longo do tempo. E o tempo para cada uma das tentativas era de 90 segundos. E dentro dessa tentativa de 90 segundos, só passava a contar assim que a pessoa subisse na plataforma, quebrasse o marco 0 lá, e aí contava 90 segundos, ela tentando se manter ao máximo equilibrada durante essa tentativa. Então, isso é uma tentativa. E foram feitos 3 dias de prática, cada um deles com 7 tentativas. O primeiro utilizado ali como referência para avaliação, o segundo como treinamento e o terceiro como uma reavaliação, além de possibilitar, é claro, uma melhora do desempenho, porque a pessoa estava repetindo, mas entendam o último como reavaliação. O que foi feito, né? Pegaram essas, se eu não me engano, 32 pessoas e dividiram em 4 grupos. Um grupo tendo o foco dado ali para um comando direcionado ao corpo, então foco interno, né? Então um conjunto de pessoas recebeu um comando com foco interno. Então, comando com foco interno nesse caso foi relacionado ao pé. E o comando algo do tipo, mantenha os pés na mesma posição, mantenha os pés parados, mantenha os pés nivelados. E o segundo grupo, né, o conjunto de pessoas, acabou recebendo o comando com foco externo. Então, em cima da plataforma tinha uma faixinha ali, logo à frente dos pés da pessoa, e a instrução, né, o comando dado foi mantenha essa fita na mesma posição, mantenha ela nivelada, algo do tipo, né? Então, vamos lá, foco interno voltado para os pés, foco externo voltado para a fita. Então, será que vai dar alguma diferença, né? Na primeira vez que eu li esse artigo, eu falei, é tão próximo, não vai dar diferença alguma. Guarda isso daí e vamos analisar. Lembra que a outra variável analisada aí, desejada para compreender a diferença, né? Se tem melhora para o aprendizado e para o desempenho, foi a presença de feedback. Então, dividiram também esses indivíduos entre pessoas que iam receber um feedback aumentado e pessoas que não tinham esse feedback. Então, presença e ausência de feedback, certo? No grupo que tinha ausência de feedback, nem precisa falar, ela só está prestando atenção naquele comando que foi dado para ela. No grupo que tinha a presença do feedback, eles tinham um monitor que estava conectado à plataforma e que dava ali um tracejado mostrando o nível. Então, ou seja, uma entrada de informação adicional que não estaria naturalmente disponível. Então, feedback aumentado, a pessoa está tendo essa informação pela via visual, certo? Então,
ela está tendo uma noção do nível da plataforma por meio dos olhos dela, falando, opa, está indo para a direita, está indo para a esquerda, está no centro. Então, isso serve para retroalimentar o próprio sistema dela intrínseco de feedback. Beleza. Então, o que a gente pode tirar ao longo desse estudo, né? Foram lá e dividiram. Então, um grupo ficou com ausência de feedback e foco interno. Outro grupo ficou com feedback presente e também foco interno. O outro grupo ficou com foco externo, mas feedback ausente. E o outro grupo, o último, ficou com foco externo e feedback presente. Então, a gente divide e consegue entender como essas coisas se correlacionam e vão afetar ali a prática da pessoa e o desempenho dela ao longo dos dias, das baterias, né? Então, 7 tentativas no primeiro dia, 7 tentativas no segundo e 7 tentativas no terceiro dia, porém, nesse último dia, sem o monitor ali para os grupos de feedback, e aí já não foi mais falado sobre o comando, e a pessoa só tinha que subir e executar o movimento. Então, foi feita uma reavaliação realmente, né, para entender como que os grupos se mostrariam nesse último dia para a gente poder comparar. O que é interessante? Primeira conclusão que dá para tirar desse estudo, que eu vou pedir para o Rafa deixar disponível aí na sequência para quem quiser ler com mais detalhes, é que todo mundo melhorou. Ou seja, só de praticar 7 vezes, 7 vezes, 7 vezes, todo mundo melhorou. Então, a prática é algo fundamental para que tenha melhora. Óbvio, a gente já está cansado de ouvir falar que se quer aprender tem que praticar. Mas será que todo mundo que pratica melhora por igual? Basta praticar? Ou se a gente manipular essas variáveis aí, alguém vai aprender mais rápido, esses erros vão reduzindo, né? E a gente consegue tirar melhor proveito do tempo de prática, que no final é isso que importa, né? E aí o que foi interessante é que na análise é possível ver que apesar de todo mundo melhorar, nem todo mundo melhorou igual e nem na mesma velocidade. E aí a redução do erro ela foi maior para quem tinha o feedback presente. Faz sentido? Pô, faz todo sentido. Você tem mais uma via de informação entrando ali para o sistema e retroalimentando a tomada de decisão para numa próxima tirar um pouquinho melhor de proveito. Então, se você tem o próprio corpo informando como está seu equilíbrio em relação à plataforma e ainda tem um monitor falando o nível da plataforma, ótimo. Você vai conseguir mitigar muito mais os erros e talvez num processo mais rápido, e foi isso que aconteceu. Falando do comando especificamente, aí vem aquela curiosidade inicial. Mas, pô, tá tão próximo o foco de atenção, por mais que um seja externo, outro interno, o pé está em uma posição, a fita está um pouquinho à frente. Será que vai dar diferença mesmo? E aí é importante falar que sim, dá diferença. E os grupos, né, que melhoram mais são aqueles que têm o comando voltado para o externo. Mas vamos interpretar isso da forma que realmente é válida. Qual que é o objetivo da tarefa, né? O objetivo da tarefa que a gente falou não é manter a plataforma equilibrada, né? Então, se é manter a plataforma equilibrada e o sensor está na plataforma, quanto menos variação tiver especificamente da plataforma, melhor. Se a fita está colada na plataforma, a fita é uma leitura precisa da plataforma. Então, se eu direciono minha atenção para ela, eu estou em linha, eu estou associado, eu estou totalmente direcionado para esse objetivo da tarefa. Ah, mas o pé também está em cima da plataforma. Tá, mas vamos lá. O pé está em cima da plataforma e quando eu dou a noção ali do comando com foco no pé, eu estou encerrando a atenção da pessoa para o pé. Então, o efeito que o pé vai dar na plataforma é outra história, é uma consequência. Então, se meu comando está relacionado ao corpo e não diretamente com o objetivo final, que é manter a plataforma no mesmo nível, pode ser que tenha variação e tenha distorção desse desempenho, desse resultado final. Vamos deixar isso mais claro. Imagina que o comando não fosse para o pé, mas fosse para uma outra articulação mais proximal.
Então eu dou o comando para manter a sua pelve na mesma posição. Aí fica bem óbvio, né? Fica bem óbvio pensar que a pessoa pode manter a pelve na mesma posição, apesar da plataforma estar chacoalhando igual no vendaval de um lado para o outro. Então, quanto mais desassociado for o comando em relação ao objetivo final da tarefa, pior. Quanto mais associado o comando for em relação ao objetivo final da tarefa, melhor. Por quê? Porque é isso que o sistema nervoso está tentando controlar. E aí pouco importa se você está usando o foco interno ou o foco externo. A grande questão é que é muito mais comum a gente interagir com o ambiente nas tarefas que a gente faz e, por isso, os comandos que são orientados para essa execução, especificamente, tendem a se sair superiores, como, por exemplo, mantenha a fita na mesma posição em vez do mantenha os pés na mesma posição.